Em alguns casos, você já chega... Olha aqui, preste atenção aqui, ó. Em alguns casos, você chega... Sabe o que é dado? Sabe o que é dado aqui, ó? É dado o valor, a parcela e o número de meses. Ó, compre seu carro num certo valor, prestação fixa, tal, em tantos meses. Aí você quer descobrir o que, hein? O que é que você quer descobrir? A taxa de juros mensal que você está pagando. Silêncio! Silêncio! Você quer descobrir a taxa de juros mensal que você está pagando. Aí você vem para cá. Joga o valor, joga a parcela, joga o N. Aí você cai, sabe o quê? Numa equação polinomial de grau N mais 1 na taxa de juros. Equação polinomial de grau N mais 1. Aí não tem jeito, tem que ser método numérico. Método numérico para resolver equação polinomial de grau N mais 1. Por exemplo, se for em 30 meses, a sua equação polinomial, porque o R está no denominador, 30 aqui multiplica, vai ser uma equação polinomial de grau 31. Aí você tem que resolver. Qualquer método de implementação, qualquer implementação, para dar a taxa de juros, ele implementa a resolução da equação polinomial, quer dizer, encontrar a raiz de uma equação polinomial de grau N mais 1. Aí é método numérico. Tá? Não tem fórmula fechada, não. Você consegue até ajeitar essa equação, se você faz uma mudança, chama 1 mais R de S, você fica até uma equação bonitinha, mas mesmo assim complicado. Bonitinha, mas ordinária, tá? Então você não tem jeito. Tem que resolver uma equação polinomial. Tá certo? Entendido? Pronto. Então, essa é a fórmula. O importante é, essa é a fórmula de financiamento com prestação fixas, juro mensal constante. Relaciona as quatro variáveis. E aí, para descobrir o N, não tem jeito, tem que ir para o logaritmo. Tá? Hã? É uma equação em 4 variáveis. Se você dá 3 delas, você acha outra. Agora, como é que vai achar se outros 500? O N é pelo logaritmo natural. A parcela é potência, né? Dá o valor, encontrar a parcela, ou seja, você dá o valor, dá a taxa, e quer encontrar a parcela, está aqui direto. Mas aí você vai ter que calcular enésimas potências. Tá? É conta. Agora eu vou, para finalizar a aula de hoje, na aula passada, eu demonstrei um resultado que foi crucial para resolver problemas aqui, tá? Que dá como é a cara de uma função cuja derivada é o múltiplo do seu valor, tá certo? E agora eu vou dar um resultado aqui que vai ser usado na próxima aula, na demonstração da regra de L'Hopital, que é um facilitador do cálculo de limite. Limite ainda? Pessoal, porque a derivada, ela serve para calcular limite. A derivada, ela serve para calcular limite. Eu acho que eu não falei aqui, mas, por exemplo, ó, olha aqui, ó. Você quer calcular esse limite aqui? Limite quando x tende a 1. Pega aqui, ó. Pegar raiz cúbica x2 mais 7 x2. Ó, esse limite aqui, limite com x tendendo a 1
da raiz cúbica de x2 mais 7, menos 2, dividido por x menos 1. Quando o x tende a 1, qual é o limite do numerador? Quanto? 0. O limite do numerador é 0. Tende a 8, raiz cúbica de 8 tem limite 2, menos 2 tem limite 0. E o limite do denominador? Então é indeterminação 0 sobre 0. Aí para calcular esse limite, você pode fatorar, só que você pode usar as fórmulas de derivação. Se você analisar, olhando para cá, você tem o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Tem seguinte coisa. Sabe quem é o limite com x tendendo a 1 dessa expressão? Isso aqui é o limite com x tendendo a 1 de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Onde? Sabe quem é f de x? É raiz cúbica de quê? x2 mais 7. É ou não é? Quem é isso aqui? É o f de x. Quem é 2? É o f de 1. Só que quando você olha para cá, esse limite é o quê? É uma derivada. Esse limite é a derivada da f em 1. E tem essa derivada. Por quê? Porque essa função é diferenciável no 1. x2 mais 7 é diferenciável, o particular é diferenciável no 1. Aqui é 8, a raiz cúbica é diferenciável em 8. Então me diga uma coisa, por onde é que eu vou calcular esse limite? Eu vou fatorar? Não, eu vou calcular a derivada da f. Porque eu já tenho as fórmulas de derivação. Tá certo? Então, esquece esse negócio de fatorar. Como? Quem é a derivada da f em x? Quem é? Você sabe? Você sabe. Qual é a derivada da f em x? Qual é? É 1 sobre 3, raiz cúbica de quê? De x2 mais 7 ao quadrado, vezes quanto? Vezes 2x. Como a derivada é isso? E, em particular, qual é a derivada que eu estou querendo? Qual é? É filhinha de 1. Então, quem é filhinha de 1? Quem é? É só jogar aqui. É mais fácil fazer substituição. Então, fica o quê? Fica 2 vezes 1, que dá 2, sobre 3 vezes, raiz cúbica de quem? Aqui é um 7. 7, então fica 1 mais 7, 8, né? 8 ao quadrado, 64, né? 64. Quem é a raiz cúbica de 64? 4. 4, então isso aqui é quanto? É 2 sobre 3 vezes 4. É 1/6. Então, como isso aqui é 1/6, quem é o meu limite, hein? Quem é o meu limite? Quem é o meu limite? Quem é? O limite tem a derivada? Silêncio! Então, quem é o limite? Quem é o limite? Quem é? O limite com x tendendo a 1 da minha expressão, raiz cúbica de quê? 2. X menos 1. Isso é igual a quanto, hein? Não sei. É mais fácil por aí ou por fatoração? Tá? É só você. Um limite que dá 0 sobre 0
muito provavelmente vai ser a derivada de uma função. Um limite num ponto que é uma indeterminação 0 sobre 0, que dá 0 sobre 0, não, desculpa, que é uma indeterminação 0 sobre 0, muito provavelmente ele é uma derivada. E aí você aplica, tá certo? A derivada dá 1 sobre 3, raiz cúbica de 2 mais 7 vezes 2x, então a derivada no 1, que é o que eu quero. Quanto é a derivada no 1? Fica 2 sobre 3, raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 64, que dá 4, né? 2 sobre 3 vezes 4, que dá 1/6, acabou. Derivada, tá aí. Se não chegar dessa forma, a gente vai ter que ajeitar. Tá. O que eu disse, muito provavelmente, um limite, onde aqui está embaixo, o limite quando o x tende a p, e aqui está x menos p, tá? E se dá 0 sobre 0, sai por uma derivada. Mas tem casos em que você não tem isso, não é a derivada num ponto, e mesmo assim a derivada é útil para calcular limite. Você leva limite para a derivada. Isso é o que diz a regra de L'Hopital, que eu vou enunciar na aula passada, na próxima aula. Vou enunciar na aula passada, é ótimo, né? Vou enunciar a máquina do tempo, né? A máquina do tempo. Tá? Por isso que o bicho falou hoje que dá no sessional do ano passado. Cala a boca, LG. Tá? E aí eu vou enunciar o seguinte teorema, ó. Silêncio. É o teorema que eu vou usar na próxima aula para demonstrar uma das versões da regra de L'Hopital, que é o teorema silêncio, LG. Sejam A e B reais com A menor do que B e FG duas funções. Duas funções, tá? Quanto tempo aí? 12. Se, primeira hipótese, FG, silêncio, gente. Se FG são contínuas em AB. Segundo, FG são, silêncio, FG são diferenciáveis no intervalo aberto a B. E a derivada da G em X é diferente de zero. Qualquer que seja X no intervalo aberto a B, então, a primeira conclusão que você tem é que G de A é diferente de G de B. E a segunda conclusão é que existe um C no intervalo fechado a B, intervalo aberto a B, tal que esse quociente aqui, ó, F de B menos F de A dividido por B menos A, isso é igual à derivada da F em C dividido pela derivada da G em C. Hã? Eu vou usar o teorema, esse teorema, vamos fazer alguma, esse é conhecido como teorema do valor médio de Cauchy. Perceba você, ou percebam vocês, que o teorema do valor médio de Cauchy, ele é uma generalização do teorema do valor médio. Porque ele é o teorema do valor médio, onde a função G é a identidade. Se você considera uma função f que é contínua no intervalo fechado a b, diferenciável no intervalo aberto a b, e pega a função g
como sendo a função identidade, a função G ela é contínua no fechado, é diferenciável no aberto, e quem é a derivada da G? É 1. Então aqui vai ficar o quê? F de B menos F de... Aqui, desculpa. É G de B menos G de A. Agora vocês entenderam. Tá? Agora sim. Então se você pega a função G como sendo a identidade, vai ficar F de B menos F de A sobre quem? B menos A igual a quê? A F' de C sobre 1. Aí você tem um teorema do valor médio. Tá? Só que eu preciso dessa versão para demonstrar o teorema, a regra L'Hopital e também o teorema de Newton. Teorema de Newton, que é o teorema, a última aula com vocês eu vou trabalhar aqui o teorema de Newton. Então vamos à demonstração desse teorema. Tá? Então existe... Então vamos lá. Conhecido como teorema do valor médio de Cauchy. Tem dois teoremas que generalizam o teorema do valor médio. Um é o teorema do valor médio de Cauchy, que é esse aqui, e o outro é o teorema de Newton. Como eu disse, vamos ver para frente. Então, prova desse teorema. Prova. A prova, eu vou usar o teorema do valor médio e vou usar o teorema de Rowley. Tá? Então, admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Então, se você olha para a função G é contínua no fechado e é diferenciável no aberto. Então, a função G satisfaz as duas hipóteses do teorema do valor médio. Então, o que é que diz o teorema do valor médio? Daí... terminar aqui, vão lá para a minha sala que eu vou entregar a segunda chamada, viu? Quem fez a segunda chamada, tá? Vou entregar lá na minha sala. Daí, pelo teorema do valor médio, existe um número real x0 no intervalo aberto AB, tal que G de B menos G de A é a derivada da G em x0 vezes P menos A. Mas aonde está o x0? Está no intervalo aberto AB. E no intervalo aberto AB, a terceira hipótese é que a derivada é diferente de zero. Então, logo, G de B menos G de A vai ser diferente de zero, que é o que eu tenho aqui. Porque o B menos A é diferente de zero, G' de x0 é diferente de zero, então G de B menos G de A é diferente de zero. Então eu vou poder fazer essa conta. Eu vou poder estar lá no denominador. Agora eu vou fazer o seguinte. Então, seja H do domínio de F, intersecção domínio de G, em R, a função dada por... Sabe quem é H de x? Que eu vou criar? H de x vai ser F de x menos F de A menos... Eu vou pegar aqui e vou botar F de B menos F de A sobre G de B menos G de A. Isso é constante, certo? Vezes G de x menos G de A. Para todo x,
todo x. É assim, eu não posso usar o teorema do valor médio? Eu usei o teorema do valor médio para provar que nessas hipóteses o G de A é diferente de G de B. Tá? Esse teorema do valor médio, ele generaliza o teorema do valor intermediário. O teorema do generaliza o teorema do valor médio. O teorema do valor médio está contido no teorema do valor médio de Cauchy, mas ele foi demonstrado antes. Então eu posso usá-lo. Tá? Então aí eu crio essa função. Por que eu crio essa função? Primeiro, olha aqui. Isso aqui é constante, certo? F de A é constante. Isso aqui é uma constante vezes G de x menos G de A, que é constante. Então, observe. Tem-se que primeira condição, primeira conclusão. A F e a G são contínuas no intervalo fechado AB. Então, se a F e a G são contínuas no intervalo fechado AB, essa função aqui ela é contínua no intervalo fechado AB. Por quê? Porque isso aqui é F menos uma constante. Isso aqui dá contínua no intervalo fechado AB. Isso aqui dá uma função contínua no intervalo fechado AB, multiplicado por uma constante. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho soma de duas funções contínuas no intervalo fechado AB. Então, a função H, ela é contínua no intervalo fechado AB. Ou seja, aonde a F e a G forem contínuas, a H o é. Como as duas são contínuas no intervalo fechado AB, a H vai ser contínua no intervalo fechado AB. Não, mas tem mais coisa. A função H, ela é diferenciável no intervalo aberto AB. Por quê? Porque aonde F e G forem diferenciáveis, a H também é. Como a F e a G são diferenciáveis no intervalo aberto, a função H é diferenciável no intervalo aberto. Então, H é diferenciável aonde? No intervalo aberto AB. E eu sei quem é a derivada. Quem é a derivada da H em x? Quem é? Vamos lá. F' de x menos, derivada da constante é zero, menos, aí essa constante, vezes G' de x. Para todo x no intervalo aberto AB. E tem mais. Quem é H de A? Quem é? Diga quem é H de A. Olha aqui. Quem é H de A? Quem é H de A? Quem é? Vai dar quanto? H de A. H de A. Quanto é que dá H de A? Quanto é que dá H de A? Quanto é que dá H de A? Dá quanto? Zero. E quem é H de B? Também é zero. F de B menos F de A. G de B menos G de A. Cancela. Aí vai ficar menos F de B mais F de A dá zero. Ou seja, a função H, ela satisfaz as três hipóteses do teorema de Rolle. Logo, o que é que diz o teorema de Rolle? Pelo teorema de Rolle, existe um C no intervalo aberto AB, tal que derivada de H em C é zero. Mas quem é a derivada de H em C? Derivada de H em C está aqui, ó. Olha a derivada. Ó. Quem é a derivada da H em C?
F' de C menos isso aqui, vezes G' de C. Se isso é zero, então quem é F de B menos F de A sobre G de B menos G de A? É F' de C sobre G' de C. Acabou. F' de C menos essa constante vezes G' de C. Isso é zero. Se isso é zero, você tem essa igualdade. Acabou. Teorema de Rowley está aqui.